dia, irmãos. A paz seja convosco, amém. Estaremos estudando hoje a lição 9, que temos por base bíblica João, capítulo 20, que essa lição 9, hoje estudaremos o Evangelho de João, amém. Gostaria de estar fazendo uma breve oração para que o Senhor venha abençoar nossa aula, nosso estudo, que Ele venha nos capacitar conforme a Tua palavra, amém. Deus, nesta manhã, Pai, eu venho, Senhor, diante de Ti, te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos perdoar pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelo nosso agir, pelo nosso pensar, Deus. Que nesta manhã o Senhor venha poderosamente falar conosco através da Tua palavra, através dessa lição, que estaremos estudando o Evangelho de João. Eu lhe peço, Senhor, nessa manhã que o Senhor abençoe poderosamente cada um daqueles que assim estão participando da nossa aula, dos nossos estudos. Que eu creio, Senhor, que em breve, Senhor, essa pandemia vai passar, essa quarentena vai passar, estaremos ali junto em sala de aula, podendo estudar, Senhor, podemos ali estar nos comunicando, podemos ali estar ensinando ao outro, Senhor, porque eu creio, Deus, que o Senhor se faz presente em nossas vidas. Tu és santo, és maravilhoso, és poderoso, Pai. Nesta manhã eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de João foi escrito a partir de um discípulo que viveu com Jesus, somado o que ele aprendeu dessas experiências, à luz da revelação de Deus por meio do Espírito Santo. Esses três aspectos de João, experiência, aprendizagem e revelação, serão a base da nossa aula de hoje, amém? O Evangelho segundo João se destaca por duas ênfases especiais, a devocional e a teológica. John Broaddus diz: nenhum outro livro levou tantas pessoas a Cristo e inspirou tantos a segui-lo e servi-lo. Em comparação aos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, João é completamente diferente na estrutura e no estilo, embora apresente os fatos em ordem lógica semelhante aos demais. Seus outros evangelhos têm preocupação nas ações de Jesus. João claramente enfatiza a teologia e o relacionamento. Vejam o que diz Merrill. As entrevistas pessoais são várias. A revelação de Jesus com os indivíduos é mais acentuada do que seu contato geral com o público. Esse evangelho é fortemente teológico e discute de modo específico a natureza de sua pessoa e o significado da fé nele. Visão panorâmica. Estarei agora, irmãos, lendo aqui a visão panorâmica do Evangelho de João. E os irmãos acompanhem aí na tela a diferença entre os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, e o Evangelho de João. Grupo: Evangelhos. Autor: João. Data: entre 85 e 90 anos depois de Cristo. Local: Éfeso. Alvo: cristãos da Ásia Menor. Versículo-chave: João 20. João capítulo 20, verso 31. Expressão-chave: Cristo, Deus. João em uma sentença. João mostra Deus agindo na história por meio de Jesus, Filho de Deus, narrado com uma perspectiva pós-ressurreição. Evangelho de João estão relacionadas à experiência do discípulo amado com Jesus. Características do Evangelho. Sobre o autor. João era o irmão mais jovem de Tiago, da família de Zebedeu. Fazia parte, juntamente com Pedro e Tiago, do círculo íntimo dos 12 discípulos de Cristo. É claro que o autor era judeu. Os debates entre Jesus e os líderes religiosos em Jerusalém sobre as questões mais delicadas da interpretação que os judeus faziam da lei nem eram fáceis de entender ou de registrar naquele tempo por um autor que não fosse judeu. O evangelista também foi testemunha ocular dos fatos que registrou. Em três importantes ocasiões do ministério terreno de Jesus, João é mencionado em companhia de seu irmão Tiago e Pedro.
na ressurreição da filha de Jairo, na hora da transfiguração e no jardim do Getsêmani. Foi bispo em Éfeso. É também o autor de 3 epístolas e do Apocalipse. Sobre o livro, destacamos 5 características marcantes desse evangelho. Dado peculiar, cerca de 90% do evangelho é exclusivo. Esse contraste se dá pelo propósito peculiar do apóstolo João ao escrevê-lo. Discursos. 4 longos discursos de Cristo são apresentados com grande ênfase. Estarei lendo agora, irmãos, o quadro, os irmãos acompanhem na tela, amém? João, do capítulo 6, do verso 22 ao 40, o pão da vida. João, capítulo 8, do verso 12 ao 20, a luz do mundo. João, capítulo 10, do verso 1 ao 18, o bom pastor. João, do capítulo 14, verso 16, cenáculo. Os debates de Cristo também receberam destaque. Alguns aconteceram em ambientes tensos e outros em ambientes mais tranquilos. Diálogos. A história de Cristo revela alguns diálogos notáveis que conduziram homens e mulheres à fé no próprio Senhor Jesus. João, capítulo 1, do verso 35 a 51, primeiros discípulos. João, capítulo 3, do verso 1 ao 15, Nicodemos. João, do capítulo 4, do verso 1 ao 30, mulheres samaritanas. João, capítulo 9, do verso 1 ao 12, cego de nascença. João, capítulo 1, do verso 1 ao 46, família de Lázaro. Dualismos. João trabalha com as categorias este mundo e o mundo de cima, entre Deus e o diabo, entre a luz e as trevas, tanto no Evangelho quanto nas epístolas. Diretrizes. João foi o último apóstolo a morrer. O vocabulário de João é talvez o mais simples do Novo Testamento, mas os seus pensamentos são muito profundos. João, no capítulo 3, verso 16, é o versículo mais citado e pregado no mundo. Há mais sobre o Espírito Santo nesse livro do que em todos os outros evangelhos juntos. Você conhecia as peculiaridades desse evangelho? Quais contribuições o evangelho de João acrescentou em sua vida? João, ele aprendeu no convívio com Jesus. 7 sinais, 7 testemunhos, 7 reivindicações. O número 7 no Evangelho. O número 7 tem grande significado na Bíblia. Em João, este é o número-chave para significar alguns pontos notáveis. 7 sinais, 7 testemunhos e 7 confissões. Essa divisão fornece a possibilidade de um entendimento lógico do Evangelho. Os sinais revelam o poder de Cristo. Os testemunhos dimensionam a fé em Cristo e as confissões ratificam a messianidade de Cristo. 7 sinais de Cristo. São 7 sinais ou 7 milagres, dos quais 5 estão registrados só em João. Foram registrados para comprovar a divindade de Cristo e demonstrar o seu poder. Esses 7 milagres deram-se precisamente nas áreas em que o homem é incapaz de efetuar qualquer mudança nas leis ou nas condições que afetem sua vida. Nessas áreas, Jesus provou ser poderoso onde o homem é impotente, e as obras que ele fez testificam sua capacidade sobrenatural. Estarei lendo, irmãos, novamente outro quadro. Temos aqui texto, milagres, demonstrações de poder e o Evangelho. Texto, João capítulo 2, do verso 1 ao 11. Transformação de água em vinho. Demonstração de poder sobre os elementos naturais. Evangelho, João. João capítulo 4, do verso 46 ao 54. Cura do filho de um nobre. Demonstração de poder sobre a doença apesar da distância. Evangelho de João.
João capítulo 5, do verso 1 ao 9, cura de um homem paralítico, demonstração de poder sobre a doença apesar do tempo. Evangelho de João. João capítulo 6, verso 1 ao 14, milagres, alimentação dos 5.000, demonstração de poder sobre a necessidade. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 6, do verso 16 ao 21, andando sobre as águas, demonstração de poder sobre a natureza. Evangelho de Mateus, Marcos e João. João capítulo 9, do verso 1 ao 12, cura do cego, demonstração sobre a doença apesar da dificuldade. Evangelho de João. João capítulo 11, do verso 1 ao 46, milagres, ressurreição de Lázaro, demonstração de poder sobre a morte. Evangelho de João. Certamente, a reação das pessoas aos sinais foi diferente. Muitos creram e foram salvos. Outros negaram o poder de Deus, não creram em Cristo e não obtiveram salvação. 7 testemunhos sobre Cristo. 7 personagens diferentes se pronunciam apresentando a identidade de Cristo. João capítulo 1, verso 34. Personagens: João Batista. Citação: ele é o Filho de Deus. João capítulo 1, do verso 41. Personagem: André. Citação: achamos o Messias. João capítulo 1, verso 49. Personagens: Natanael. Citação: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. João capítulo 6, verso 69. Personagem: Pedro. Tu és o Santo de Deus. A citação. João capítulo 11, verso 27. Personagem: Marta. Citação: tu és o Cristo, o Filho de Deus. João capítulo 20, verso 28. Personagem: Tomé. Citação: Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, verso 31. Personagem: João. Citação: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. 7 reivindicações de Cristo. As afirmações de Cristo, iniciadas com a expressão eu sou, indicam claramente que Cristo reivindicava sua divindade. Isso implica dizer que ele é o mesmo Senhor do Antigo Testamento, presente no Novo Testamento. Antes que Abraão existisse, eu sou, afirmou Leite. Todas essas declarações são reflexo de uma autoconsciência absoluta. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta. Eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Agora você tem muitas evidências que comprovam Cristo como Deus. O que pretendem fazer com essas informações? Viva para Cristo, anunciando essas informações. Amém? Qualquer experiência que tenhamos não pode ser posta à frente da revelação que Deus nos deu por meio da Bíblia. Estarei lendo aqui, irmãos, em João, capítulo 20, do verso 30 ao 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus primeiro se revelou para que aprendêssemos primeiro quem Ele é, e então nos relacionássemos com Ele. Evangelho da defesa da fé. O Evangelho de João é conhecido como o Evangelho da Fé. Segundo o professor Carlos Oswaldo, também poderia ser chamado de o Evangelho do conflito entre a fé e a incredulidade, porque desde o princípio até os eventos finais do livro, a
a apresentação do Messias provoca confiança e incredulidade, com os resultados naturais de bênção e condenação. É precisamente por motivos como esses que João apresenta claramente a razão pela qual o Evangelho foi escrito. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nessa passagem encontramos a declaração-chave do livro. Mérrio destaca 3 palavras em João, capítulo 20, do verso 30 a 31, que podem perfeitamente resumir a essência apologética do livro: sinais, creiais e vida. Sinais já foram apresentados anteriormente. Foram registrados para mostrar o poder de Cristo e ratificar sua divindade. Creiais é descrito 98 vezes, com variações em todo o Evangelho. Significa entrega total e plena a Cristo e entendimento do que é ser igreja, vida. É o significado claro que é conhecido na salvação. É a mais alta experiência que o homem pode experimentar. João capítulo 17, verso 3. Muitos entendem que João foi escrito para combater o gnosticismo, que acreditava ser Jesus uma espécie de fantasmas e não o próprio Deus vindo como homem. O fato é que o Evangelho comprova tanto a humanidade quanto a divindade do Senhor Jesus, como se vê no quadro a seguir. Sua humanidade. E o Verbo se fez carne. Sua divindade. O Verbo era Deus. Sua humanidade. Cansado da viagem. Sua divindade. Antes que Abraão existisse, eu sou. Sua humanidade. Dá-me de beber. Sua divindade. Eu e o Pai somos um. Sua humanidade. Jesus chorou. Sua divindade. Quem me vê a mim, vê o Pai. Sua humanidade. Está angustiada a minha alma. Sua divindade. Senhor meu e Deus meu. Cristo foi identificado como o homem chamado Jesus, que também é o Santo de Deus. Você já foi questionado sobre a sua fé? Quais foram as suas respostas? É muito importante que saibamos defender a nossa fé em Jesus Cristo. João foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever sua experiência com Jesus e traduzi-la num ensino que é capaz de transformar vidas. John Broadus, contida na introdução da lição, nenhum outro livro levou tantas pessoas a Cristo e inspirou tantos a servi-lo e segui-lo. Conclusão da nossa lição de hoje. Sem dúvida, o Evangelho segundo João é peculiar. As peculiaridades e similaridades de João nos auxiliam a ter mais ferramentas em defesa da nossa fé. Amém? Então, irmãos, estaremos aqui encerrando nossa aula de hoje, onde estudamos o Evangelho de João, onde nas aulas anteriores também estudamos aqui os Evangelhos sinóticos, foi Mateus, Marcos e Lucas. Semana que vem estaremos estudando Atos dos Apóstolos. Espero aí os irmãos terem entendido. Se os irmãos entenderam, irmãos, perguntem para mim. Vamos estar conversando pelo WhatsApp, para que a gente venha poder estar entendendo melhor. E nessa manhã estarei encerrando aqui nossa aula. Estarei fazendo uma breve oração de agradecimento aos irmãos que estão nos assistindo e a Deus por ter nos dado mais esse dia de vida. Amém? Sim, meu Deus, Tu és santo, és poderoso, és tremendo, Pai. Nesta manhã eu lhe agradeço, Pai, por essas palavras, eu lhe agradeço por essa aula, Pai, eu lhe agradeço por essas lições que o Senhor tem nos dado, onde aqui estudamos o Evangelho de João, anteriormente estudamos os Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas.
Tu és santo, és poderoso, Deus. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai nos capacitar, vai nos dar sabedoria. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem grande obra para fazer em nossas vidas. Tu és santo, és maravilhoso, Deus. Nessa manhã estarei encerrando essa aula, Pai. E eu lhe peço, Senhor, que a gente, Senhor, possa ser como seus discípulos, Pai, poder ouvir a Tua voz, poder andar, Senhor, conforme os Teus caminhos, porque eu creio que o Senhor tem grande obra para fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço, Pai. Amém.